Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, para nossa aula de arte e música hoje, a gente vai usar o nosso livro. Antes de então você vai pegar o seu livro e vai trazer para a gente poder trabalhar nele hoje. Mas antes da gente começar o nosso livro, existem algumas páginas, né? A gente não vai conseguir dar a sequência normal, né, nas páginas, porque tem umas atividades que a gente precisa fazer em conjunto. E aí a gente vai, quando a gente voltar, né, a trabalhar na nossa sala, a gente vai fazer essas atividades que estão ficando para trás aí, que são atividades que a gente precisa fazer em conjunto, tá? Ela tem uma dinâmica que a gente vai trabalhar, tem que trabalhar junto, então a gente vai pular essas páginas, né, que a gente precisa fazer na sala juntos e vamos dando sequência, porque aí quando a gente voltar, a gente, né, volta nessas páginas que a gente vai fazer, que precisa fazer juntos, tá? Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 30. A gente hoje vai falar sobre composição e recomposição. A gente ouve muito falar em composição em arte. O que é uma composição? A gente pode ter uma composição de música, né? Quando você tem vários instrumentos, as notas musicais, né? Então a gente diz que tem uma composição musical. A gente chama de composição também quando você vai fazer uma pintura, né? Quando você usa tinta, quando pinta numa tela, né? É uma composição artística. Quando você vai fazer uma escultura, isso é uma composição. Então, trabalho de arte, né, a gente chama também de composição. Então, abra o livro de vocês na página 30 e acompanha comigo a leitura do material de vocês. Olha só, uma produção artística, ela é resultado da composição dos elementos próprios de cada modalidade. Como a literatura, que são as palavras, né? A literatura pode envolver um teatro. Então, esses elementos, né? A escrita da história, a narração, o teatro, a escrita de uma poesia. Então, faz parte de uma composição literária, né? A pintura, como eu já falei, os elementos que você usa, a tinta, a tela, né? A escultura, que pode ser feita, por exemplo, em barro, ela pode ser feita usando sucatas, né? Pode ser feita de gesso, pode ser feita de metal. Então existem esses elementos, né, que são usados para fazer, né, uma escultura, né? São os elementos que fazem parte da composição, ok? Então, por exemplo, compomos uma história quando unindo várias palavras ordenadas de maneira a expor nossas ideias. Quando a gente escreve a nossa história, né, o princípio, o começo, o meio e o fim, as palavras que você usa para essa história, então faz parte de uma composição. A gente compõe uma história quando a gente organiza essas ideias, organiza essas palavras, né, de forma que a pessoa que vai ler entenda, né, a sequência ali da história. Para produzir uma obra bidimensional é aquela obra que você só consegue ver se você estiver de frente para ela, né? Um quadro, por exemplo, né, é bidimensional. Você consegue, se você estiver de frente, você consegue ver. De lado, às vezes sim, mas você não consegue estar de costas, né? Então, ela é uma composição, né, que ela tem largura e altura, né? Então é uma composição bidimensional. Para a gente produzir uma obra bidimensional, a gente usa linha, usa ponto, usa cores, né? Que é uma pintura, um desenho, é uma composição bidimensional. Para a gente criar uma obra tridimensional, como por exemplo uma escultura. Tridimensional é que tem 3 dimensões. Você pode, por exemplo, andar em volta, né? Você consegue ver
todos os lados, né, dessa composição. Então, a escultura é um exemplo, né, de obra tridimensional. Então, para produzir uma obra tridimensional, a gente usa material que vai proporcionar volume e forma. Então, se você quer construir um robozinho, o robozinho você vai usar caixas, né? E aí você consegue criar uma composição tridimensional. Mas para produzir música, uma melodia, ela é criada pelo compositor que organiza uma sequência de eventos, né? Eventos sonoros, barulho, as notas musicais, os instrumentos que vão ser usados para tocar, né, aquela música, aquela composição, né, o próprio som das notas musicais, o próprio som dos instrumentos, o silêncio, que também faz parte da música, ok? Então, evento sonoro é o resultado da vibração do ar quando provocada pelo movimento de algum elemento. Por exemplo, quando a gente joga uma pedra na água, além do barulhinho que a gente escuta da pedra na água, você vê, né, aquelas ondas que vão se abrindo e essas ondas vão se espalhando ou vão ficando cada vez maiores em volta da pedra que você jogou, né, onde essa pedra caiu, né? Essas ondas, elas se formam porque a pedra agitou a água. Ok? Então, agora nós vamos apreciar outra composição que resulta em linguagem artística, que é a música. Então, vamos virar a página 31. Os eventos sonoros, eles têm características, né? A gente aprende isso como característica do som, né? Então, ele vai ter a altura, duração, intensidade e o timbre. O que é a altura de uma música, de uma composição musical? A altura permite a gente saber, distinguir se um som é agudo, né? Como, por exemplo, a voz da mamãe, um grito, né? Ou grave, o barulho, por exemplo, o som de uma buzina de caminhão. Então, isso é altura, isso quanto à altura, né? O som, então, pode ser agudo ou grave. Quanto à duração, ele pode ser curto ou longo. Por exemplo, ó, a batida do lápis na mesa é um som curto. Um martelo batendo num prego, um som curto. Ou ele pode ser um som longo. Antigamente, quando tinha telefone na casa da gente, ele fazia trrrrim. Isso é um som longo, ok? A gente tem na natureza o barulho do grilo, cri, 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 é um som curto. O do boi, mu, é um som longo, ok? Então, isso é uma característica também do som. A intensidade é a qualidade do som que vai permitir se ele é um som forte, o rugido do leão, por exemplo, é um som forte, ou ele é um som fraco, o grilo, né, é um sonzinho fraquinho. Ok? E o timbre é a qualidade que nos permite reconhecer o que ou quem está produzindo o som. Por exemplo, o barulho do ventilador. Então, a gente reconhece, né, o barulho do ventilador porque ele tem um timbre diferente. Quando a gente está longe e a mamãe chama o nome da gente, a gente reconhece que é a voz da mamãe porque ela tem um timbre específico. É esse timbre que vai diferenciar a voz da mamãe, da voz da titia, da voz do papai, ok? E nos sons, né? O som do ventilador, do liquidificador, da descarga do banheiro, porque mesmo você não estando lá, você sabe que alguém deu descarga por causa disso. É o timbre que faz a gente saber de onde que esse som está vindo, ok? Então, olha só. Sons musicais são eventos sonoros que têm uma altura que pode ser determinado. Os outros sons são considerados ruídos, né? Ruídos são aqueles sons, né? É o som ruim que a gente diz, não é isso? O silêncio também faz parte da música. O silêncio é a ausência do som, tá? Ele também faz parte de uma composição musical. Tem horas, né, que o instrumentista tem que parar. Então, olha só, a gente hoje vai conhecer uma tocata,
Tocata é uma composição para ser executada geralmente por instrumentos de tecla, valorizando a técnica e o estilo pessoal de interpretação do músico instrumentista, tá? Então, geralmente a tocata é feita para instrumentos de tecla. Só que hoje nós vamos conhecer uma tocata que se chama O Trenzinho do Caipira ou O Trenzinho Caipira. É uma composição de um compositor brasileiro que chama Heitor Villa-Lobos, tá? E aí eu vou deixar você, não vou contar nenhum segredo. Depois que a nossa aula acabar, você vai no YouTube pesquisar, ou na internet, pesquisar quem foi Heitor Villa-Lobos, tá? Tem foto dele lá, né? Tem imagem dele lá. E a gente vai conhecer uma composição dele. Só que para o Trenzinho Caipira. Só que para isso, olha só, eu vou pedir a você para pausar o vídeo e você vai arrumar uma sacola aí com a mamãe. Pede a ela emprestada uma sacolinha. Pode ser sacolinha comum, pode ser essa assim transparente, pode ser essa do supermercado, tá? Então consegue aí uma sacolinha, porque hoje a gente vai fazer o barulho do trem, o trenzinho caipira, usando a nossa sacola. Quem aí já andou de trem? Ou quem já viu um trem de perto? Vê se o som dele não é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. Então, olha só, pegue a sacolinha. Eu vou colocar aqui no meu notebook a música do Villa-Lobos para vocês acompanharem comigo. Depois, a tia Patrícia vai disponibilizar esse vídeo aqui, vou jogar lá no nosso grupo, para vocês acompanharem com a sacolinha, fazer isso de novo, tá? Com a musiquinha de vocês aí, tá? Então, vamos lá. Pegou a sacola? Vou colocar pra gente fazer. Ó. Começa devagarinho. Viram só que legal? Quando você abrir esse vídeo, que a tia vai jogar lá no grupo, ele tem uma imagem muito bonitinha, o trem subindo e descendo. Você vai poder assistir o vídeo todo, fazendo o movimento com a sacola do trem, prestando atenção quando o trem vai mais rápido, e aí você faz mais rápido o barulho do trem, quando ele estiver andando devagar. E aí você pode ir assistindo o videozinho, que é muito bonitinho, tá? Lá na página 32, olha só, agora que são elas, hein? Você vai desenhar no espaço que tem aqui, como se fosse uma tela, os instrumentos que você reconheceu nessa composição do Villa-Lobos, tá? Primeiro, você vai assistir o vídeo, fazendo com a sacolinha aqui, o vídeo do trenzinho caipira. Aí você vai parar e vai pensar, que instrumento você escutou nessa composição?
Para vocês verem, essa é uma composição que não tem canto, não tem música cantada. Ela foi feita para ser tocada por uma orquestra. E eu sei que às vezes é difícil da gente identificar no meio de vários instrumentos, né? Um instrumento específico. Então, para isso, tia Patrícia vai facilitar o trabalho de vocês. Eu vou colocar, além desse vídeo do trenzinho que você vai fazer com a sacola, uma apresentação de orquestra, uma orquestra tocando essa mesma música, né? Então, vocês vão assistirem essa apresentação e vocês vão poder ver os instrumentos que foram usados para tocar essa música. Tem uns instrumentos que a gente olha e fala, nossa, mas isso é instrumento? Mas produz som, então a gente pode dizer, né, que ele faz parte de uma composição musical. Vocês vão ver que interessante os instrumentos que eles usam para poder fazer o barulho imitando o trem, ok? Então, olha só. Além desse vídeo que vocês, da explicação do que a gente vai fazer, a tia Patrícia vai jogar no grupo 2 vídeos. Um é o do trenzinho caipira, que vocês vão fazer com a sacolinha, tá? E o outro é a apresentação da orquestra, para vocês verem quais foram os instrumentos que foram usados nessa orquestra, e aí vocês vão desenhar esses instrumentos na página 32, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar na página 30, 31 e 32. Lembrando que tem um videozinho para vocês fazerem com a sacola, né? O vídeo que é bem legal, assistam o vídeo todo e façam aí o movimento da sacolinha, tá? E depois assistam a apresentação da orquestra, que é lindo, vocês vão ver como que eles usam outros recursos, né, de coisas que fazem barulhos bem legais para imitar o som do trenzinho. E não esqueçam de fazer a pesquisa do Villa-Lobos, tá? Do Heitor Villa-Lobos, para vocês conhecerem quem é esse cara, tá? Quem era esse cara. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.